queria tomar com vocês o Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Onde a gente começa a ver a vida cristã. Jesus Cristo pega o Evangelho, paga o preço do nosso pecado com sua morte na cruz, vence a morte com sua ressurreição e sobe ao céu para enviar o Espírito Santo. O termo final da obra salvífica de Jesus Cristo é o derramamento do Espírito Santo. Quem nos comunica a vida nova conquistada por Jesus Cristo é o Espírito Santo. Aliás, de uma maneira mais abrangente ainda, essa vida nova que Jesus Cristo nos conquistou é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna presente em nós a graça conquistada por Jesus Cristo. E como é que isso se deu? O Espírito Santo, quando foi derramado, ele não foi derramado como uma doutrina. O Espírito Santo foi dado como uma experiência existencial. Ou seja, uma experiência de um conteúdo que determina a nossa vida. O Espírito Santo produz em nós aquilo que é chamado a vida no Espírito, que é a vida salva a vida que Jesus Cristo nos conquistou por sua morte e ressurreição. É interessante que no final do Evangelho de João, quando Jesus Cristo fala sobre a vida do Espírito Santo, ele fala uma coisa: é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá a voz do Espírito. Então é interessante, a vinda do Espírito Santo nos custou a presença de Jesus Cristo entre nós, porque quem permanece conosco é o Espírito Santo. Jesus Cristo assume a natureza humana, toda a sua realidade, menos o pecado, vence o pecado com sua morte, com sua obediência, e vence o pecado, vence a morte com sua ressurreição, para que a gente possa receber o Espírito Santo. É necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá a voz do Espírito. E o Espírito Santo é derramado, e começa a vida cristã. Nós somos frutos de Pentecostes. Nós somos frutos do derramamento do Espírito Santo. A vida cristã que nós procuramos viver é fruto do derramamento do Espírito Santo. E como é que isso se deu? Isso se dá a partir do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Nós temos a descrição de como se deu. Lá no versículo 3 do Atos 1. Depois de sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles por numerosas provas. Jesus Cristo ressuscitou-se e mostrou vivo a eles. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Jesus Cristo ressuscita, está junto com os apóstolos durante 40 dias, falando com eles. Ao tomar uma refeição com eles, deu-lhes essa ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. O Senhor permanece ressuscitado entre eles por esse período todo. E chega ao final do período de 40 dias e fala assim: eu vou subir ao céu. Mas vocês não se afastem de Jerusalém, aguardem em Jerusalém, até que o Espírito Santo seja derramado, e recebereis o Espírito Santo. Eu ficava pensando, que lugar mais difícil para eles estarem. Afinal de contas, Jesus Cristo foi morto ali, venceu a morte com sua ressurreição. Então agora está com a gente, ressuscitado. Agora ele fala: eu vou de novo, eu vou me ausentar de novo, para que o Espírito Santo venha. Eu imagino como é que ficou o coração dos apóstolos, como é que ficou o coração daqueles que estavam ali. O Senhor vai se ausentar para que o Espírito Santo viesse. Aí o texto continua dizendo: ora, aqueles que estavam com ele perguntaram: Senhor, é esse o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Eles imaginavam que a vida de Jesus Cristo, ou aquele momento, seria a hora que Israel voltaria a ser o templo, e seria o império, seria o governo, seria...
Esse seria o reino. Eles imaginavam o reino como se fosse realmente um Estado político, organizado, com estruturas de poder, com estruturas econômicas, que fosse um Estado. E Jesus Cristo fala, não é bem isso não. O reino de Deus é uma outra coisa. E vai falar que esse reino de Deus é inaugurado com o derramamento do Espírito Santo. Jesus Cristo conquista o direito do reino com sua morte e ressurreição, vence o pecado com sua morte e ressurreição e instala o reino de Deus, que é o derramamento do Espírito Santo. O reino de Deus, que é a presença do Espírito na terra, a presença do Espírito na humanidade, o Espírito habitando o nosso coração e fazendo entre nós o reino acontecer. E esse é o projeto de Deus para nós. Portanto, o projeto de Deus supõe o derramamento do Espírito Santo. O termo do projeto de Deus para nós supõe o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo derramado conclui a obra salvífica iniciada pelo Pai. O Pai, olhando o homem pecador, longe do seu projeto, imagina a salvação do homem, deseja a salvação do homem, e para isso envia Jesus Cristo, seu Filho, para assumir a humanidade, viver a vida humana, menos o pecado, para vencer o pecado com sua morte, para vencer o pecado com a sua morte e ressurreição, para que o Espírito pudesse novamente pairar sobre as águas e voltar ao estado original que foi atingido e quebrado pelo pecado. Esse é o projeto de Deus. Então, para realizar o projeto de Deus, o Pai manda o Filho. O Filho assume a humanidade, vive a humanidade em toda a sua realidade, comunga com a humanidade em toda a sua realidade, menos o pecado. Vence o pecado com a sua obediência de morte e de cruz. Vencendo o pecado, vence a morte. Vencendo a morte com sua ressurreição, derrama o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a vida cristã, começa a vida salva, que é a vida que nós temos direito. E para isso, é necessário que ele subisse ao céu. Veja, quem está na terra, por assim dizer, comandando a terra, é o Espírito Santo, porque o Filho está junto ao Pai. Quem está entre nós é o Espírito Santo. O Filho está junto ao Pai. É claro que onde está o Pai está o Filho, onde está o Filho está o Espírito Santo, onde está o Espírito Santo está o Pai, porque é uma trindade, somos só Deus. Mas quem atua no mundo hoje é o Espírito Santo. E o Espírito Santo atua no mundo hoje fazendo o quê? Fazendo que o mundo tenha consciência de Jesus Cristo. Porque o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho que nós procuramos viver, o Evangelho que é a nossa vida, os nossos conceitos, nossas referências, o Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo não pregou o Evangelho. O Espírito Santo faz com que o Evangelho se torne vida para nós. Mas quem atua hoje em dia na história é o Espírito Santo. O tempo de atuação na história do Verbo foi o período em que Jesus Cristo esteve conosco. Quanto tempo Jesus Cristo esteve conosco? É por uma tradição? 33 anos. O Espírito Santo fala de Jesus Cristo e fala do seu Evangelho. Mas quem está atuando na história hoje é o Espírito Santo. E como é que esse Espírito Santo se deu? Veja, Jesus Cristo fala com eles isso. Olha, não vos afasteis de Jerusalém, mas aguardem o derramamento do Espírito Santo. Pedro não entendeu bem essa fala de Jesus Cristo e fala, então é agora que você vai restaurar o reino, quer dizer, estabelecer o governo, estabelecer as normas, estabelecer a Constituição, estabelecer a estrutura de reino. Não. Jesus Cristo fala, não é isso. Mas recebereis o Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e por toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. A gente pode falar, não é só até os confins da terra, até o fim dos tempos. Então, quem que atua hoje na história? O Espírito Santo. E o Espírito Santo atua para quê? Para que a gente seja testemunha de Jesus Cristo. Quem morreu na cruz para a nossa salvação é Jesus Cristo.
E quem nos faz participar dessa salvação até o final dos tempos é o Espírito Santo que é derramado sobre nós. É o Espírito Santo que comunica a redenção de Jesus Cristo, que é o projeto do Pai para nós, para vencer o pecado. E ele fala isso. Não é agora, eu não sei o tempo, mas recebereis o Espírito Santo, que virá sobre vós, para seres minhas testemunhas. O que é ser testemunha? Não é só pregar o Evangelho. Ser testemunha significa viver conforme o Evangelho. Significa viver os valores, os critérios, os projetos de Deus para nós. Que é o projeto de Deus, a vontade de Deus para nós. Isso é ser testemunha. E testemunha onde? Em Jerusalém, que é o lugar onde Cristo foi crucificado, em toda a Judéia, toda aquela região, essa Samaria, a região daqueles que não eram crentes, então entre aqueles também que não acreditavam, e até os confins da terra, até todos os lugares. Qual que é a cidade que você vive? Lá também. Lá também. E tem todos os lugares da terra, até os confins da terra, até Brasópolis, como a gente fala. É o final da série. O Espírito Santo é dado para isso, para que o Evangelho, para que a salvação, para que a vida cristã seja vivida por todos. E essa vida cristã, esse Evangelho é derramado, é dado a nós pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa vida nova é dada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus para nós. Esse é o projeto de Deus para uma vida nova, para a nossa vida nova. E como é que se deu isso? Eles se juntaram em Jerusalém e estavam reunidos. Jesus Cristo falou para eles: não se afastem, aguardem o derramamento do Espírito Santo, e foi para o céu. E eles ficaram. Se reuniram, os apóstolos voltaram para Jerusalém, subindo do monte onde eles estavam, onde Jesus Cristo subiu ao céu, voltaram para Jerusalém e foram para a sala onde eles costumavam se reunir. Eles estavam lá reunidos. Aí o texto da Sagrada Escritura fala quem estava lá: Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé. E vai falando todos. Bartolomeu. Vocês têm que ter mais paciência comigo, porque o AVC que eu sofri de vez em quando dá uma embaralhada na minha cabeça. Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota, e Judas, o filho, não Judas Iscariotes, Judas, o filho de Tiago. Estavam lá junto com Maria. Todos eles perseveravam na oração em comum, tendo com algumas mulheres, e Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos dele, os parentes próximos. Maria estava junto. Eles permanecem no cenáculo aguardando o derramamento do Espírito Santo. Porque foi isso que o Senhor falou: aguardem em Jerusalém para receber o Espírito Santo, que virá sobre vós. E só depois que vocês receberem o Espírito Santo, que virá sobre vós, que vocês serão minhas testemunhas. E o nosso papel é estar no mundo para ser testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. E quem que estava lá? Os apóstolos, Nossa Senhora, estavam lá aguardando o derramamento do Espírito Santo. A igreja estava lá aguardando o derramamento do Espírito Santo, para que a igreja fosse inaugurada, para que a nossa vida cristã fosse inaugurada. E aí começa a nossa história. Nossa história começa onde? Começa no capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado. Até lá nós estamos no aguardo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, venceu o pecado com sua morte, e venceu a morte com sua ressurreição, subiu ao céu e derramou o Espírito Santo. Agora nós estamos prontos para começar a viver esse Evangelho pregado por Jesus Cristo,
pelo Espírito Santo que habita em nós. E esse Espírito Santo foi derramado como uma experiência, com sinais, prodígios, como uma experiência, a experiência do derramamento do Espírito Santo. Esse é o final da missão de Jesus Cristo. Portanto, como eu dizia, quem está conosco e permanece conosco é o Espírito Santo. O Filho, Jesus Cristo, esteve entre nós, pregou o seu Evangelho e voltou ao Pai para que o Espírito Santo estivesse conosco. O Espírito Santo derramado como uma experiência. E aí, o Atos 2 narra como é que foi esse derramamento do Espírito Santo. O Atos 2 começa assim: quando chegou o dia de Pentecostes, é um dia definido, não é um dia qualquer, é um dia definido. O dia de Pentecostes é um dia definido. Os discípulos estavam todos reunidos, quer dizer, os apóstolos, aqueles que seguiam Jesus Cristo, aqueles que estavam junto com Maria, aquela multidão que estava no capítulo 1, estavam todos reunidos. De repente, veio do céu um ruído como um vento forte. Por que o Espírito Santo foi derramado assim? Algumas coisas que a gente observa. Primeiro, o Espírito Santo é derramado quando eles estão reunidos, conforme a promessa do Senhor. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Interessante que o texto de Lucas fala isso. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Não era uma reunião teórica, era uma reunião concreta. Estavam reunidos próximos uns dos outros, no mesmo lugar. Não era uma ideologia que está presente na sociedade, um modo difuso em tudo quanto é canto. Não, eles estavam reunidos. A comunhão dos cristãos tem que ser uma coisa visível. Eles têm que perceber que nós estamos reunidos. Isso que nós estamos aqui agora, reunidos como nós estamos, isso é um testemunho para a humanidade, um testemunho para aqueles que nos veem de longe. Nós estamos reunidos por um motivo. Qual o motivo que nos faz estar aqui? Nós estamos reunidos aqui por uma palavra, porque o Senhor prometeu para nós o seu Espírito, e por isso nós estamos reunidos. Nós estamos reunidos por causa da palavra do Senhor, por causa da promessa do Senhor. Portanto, o que nos motiva a estarmos aqui é a fé. O que nos motiva a estarmos reunidos é a fé. É isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles estão reunidos no mesmo lugar, porque eles estão reunidos pela fé que eles têm na promessa que o Senhor falou, a promessa que o Senhor fez de dar a eles o Espírito Santo. Como nós estamos reunidos aqui? Porque nós somos crentes na promessa do Senhor, a promessa que Ele derramará o Espírito Santo em nosso coração. E depois o texto diz: de repente veio do céu um ruído como um vento forte. De repente, o Espírito Santo vem na sua iniciativa. Não é algo que nós podemos controlar agora. Não, é de repente. Vem quando Ele quer, quando Ele se dispõe. E Ele sempre se dispõe a estar entre nós, sempre se dispõe a entrar em nosso coração. Ele vem do céu, vem com ruído, vem com vento, vem com sinais que nós podemos perceber. Por que o Espírito Santo foi dado assim? Não foi dado como uma ideia. Porque a ideia pode ser questionada, a experiência não pode ser questionada. Aquilo que nós conhecemos por contato se torna parte daquilo que nós somos. Se eu chegar aqui e falar assim para vocês que laranja tem gosto de abacaxi, vocês acreditam? Porque vocês fizeram um curso de laranja? Qual faculdade de laranja que vocês fizeram? Experimentando a laranja. Faculdade de curso superior de laranja. A gente não fizemos um curso de laranja. Nós experimentamos a laranja. E ao experimentar a laranja, nós tomamos consciência e conhecimento do conteúdo da laranja. E aí eu sei o que é a laranja, não porque eu fiz um curso sobre a laranja, mas porque eu experimentei a laranja. E aí se alguém falar para mim que laranja tem gosto de abacaxi, eu falo que essa pessoa não conhece laranja ou é burro. Porque nós sabemos que laranja tem gosto de laranja. Então o Espírito Santo é dado como uma experiência de contato para que se tenha um conhecimento dele
um conhecimento que não se confunde com outra coisa. Um conhecimento existencial, fundamental, que a gente não confunde com outra coisa. Por isso que o Espírito Santo é dado como uma experiência. Não é dado como uma teoria, é dado como uma experiência. A experiência que gera uma convicção, que gera um conhecimento, como nós temos conhecimento das coisas que experimentamos. Por isso ele vem com uma experiência escandalosa, vamos dizer assim, ruído, vento forte, línguas de fogo, de tal forma que não se duvida do que está acontecendo. Quando nós temos a experiência do Espírito, é mais ou menos isso que acontece com a gente. A experiência do batismo no Espírito, que é a experiência de Pentecostes, é uma experiência de um conhecimento por contato. Alguns choram, outros riem, outros repousam, mas existe uma experiência de contato. Alguma coisa acontece, né? A batedeira do coração, alguma coisa acontece. Uma coisa perceptível, sensível. Isso é necessário para que gere convicção. Quando eu tive a experiência de batismo no Espírito Santo, eu fiquei meio zureta, assim, não sabia o que estava acontecendo. Sabia que alguma coisa estava acontecendo, não sabia descrever, mas sabia que tinha acontecido alguma coisa. E veja que a experiência do batismo no Espírito Santo, quando acontece a primeira vez, é irrepetível, não acontece de novo. Você pode ser batizado no Espírito Santo de novo, ter outra experiência, que é outra experiência, mas a primeira experiência é a primeira experiência. Isso não tem jeito de mudar. Primeira experiência é a primeira experiência. Para as mulheres que são mães, o primeiro filho é o primeiro filho. Podemos ter outro, mas o primeiro é o primeiro. A primeira experiência é a primeira experiência. A experiência do batismo no Espírito Santo é única como primeira. Nós podemos ser batizados outras vezes. São outras experiências. Mas a primeira vez é um estrondo. Eu lembro quando eu beijei minha esposa pela primeira vez. Nós éramos muito novinhos. E aí o beijo foi... Sabe aquele negócio meio torto, você não sabe como que vai, como é que faz, como é que acontece, né? Sai tudo meio atrapalhado. Aí eu saí daquele primeiro beijo, eu saí falando para todo mundo: eu beijei a Tânia, eu beijei a Tânia, eu beijei a Tânia, passando meio besta, meio bobo, meio eu beijei a Tânia. Foi uma experiência única. Eu beijei a Tânia outras vezes, eu tinha alguns filhos com ela, então eu beijei a Tânia outras vezes. Mas a primeira vez, nunca mais. Foi a primeira vez, porque a outra vez é a segunda. A primeira vez é a primeira vez. Então, no batismo no Espírito Santo, existe aquele primeira experiência. O que aconteceu com os apóstolos? Aconteceu a experiência, língua de fogo. Eles tiveram outra experiência de batismo no Espírito Santo. Tinha no capítulo 4, nós vamos ver. Teve de novo outra experiência, outro derramamento do Espírito Santo. Mas a primeira vez, o primeiro derramamento é o primeiro derramamento. Eu estou insistindo nisso porque algumas pessoas falam que o batismo do Espírito Santo é só essa primeira vez. Aí, como quer receber outro batismo do Espírito Santo, ficam buscando uma segunda vez os sentimentos da primeira. Isso não se repete. A segunda vez que somos batizados no Espírito Santo é a segunda vez que somos batizados no Espírito Santo. Tem a sua experiência própria, tem seus efeitos, etc. e tal, mas querer reproduzir a primeira toda vez que nós buscamos o batismo do Espírito Santo, reproduzir a primeira experiência, a gente não consegue, a gente se frustra e acaba criando alguns mecanismos que não são os mecanismos, que não são, na realidade, o derramamento da graça. A primeira vez é a primeira vez. A segunda vez é a segunda vez. Tem sua graça própria, tem o seu jeito próprio. Eu já fui batizado no Espírito Santo outras vezes, sim. Mas foi igual à primeira? Não, porque a primeira é a primeira. Se foi mais profundo ou menos profundo, se foi mais escandalosa ou menos escandalosa, isso é consequência, mas é a primeira vez, é a novidade. O que acontece aqui?
De repente veio do céu um ruído, com um vento impetuoso. É a primeira vez. É uma experiência sensível, perceptível. Se toma conhecimento daquilo que está acontecendo por experiência, não porque alguém contou, mas porque experimentamos. E por que isso era necessário? Se a gente lê o final dos evangelhos, sobretudo o evangelho de João, nós vamos ver que Jesus Cristo manda os apóstolos para iniciar a missão no mundo, pregar o evangelho. Mas eles têm que pegar o evangelho com convicção, diante de uma cultura que não é cristã, de uma cultura que não tem ainda o evangelho, uma cultura que é pagã. Então, como é que eles vão ter força? Da onde eles vão buscar força? Não na teoria, não na doutrina, mas sim na experiência, porque aquilo que se experimenta, você não consegue tirar. A experiência gera uma convicção, e a convicção é fundamental para o testemunho. Os apóstolos aprenderam o evangelho nesse dia? Não. Os apóstolos aprenderam o evangelho, aprenderam os valores cristãos nos 3 anos que eles andaram com Jesus Cristo. Quando eles andaram com Jesus Cristo, eles viram a multiplicação dos pães, eles viram a ressurreição de Lázaro, eles assistiram o sermão da montanha, eles viram Jesus Cristo ressuscitar mortos, eles viram Jesus Cristo andar sobre as águas, eles viram Jesus Cristo fazer os milagres que fez, ouviram Jesus Cristo a pregar as bem-aventuranças, ouviram Jesus Cristo a falar todas as suas verdades no Evangelho, ouviram, mas para iniciar o testemunho, para iniciar a missão, para iniciar a vida cristã, eles tiveram uma experiência do Espírito Santo. Aqui nós não encontramos nenhuma pregação do Evangelho. Aqui nós encontramos o derramamento do Espírito Santo como um conhecimento por contato, como uma experiência. Eu insisto nisso porque muitas vezes a nossa vida cristã está baseada na doutrina, baseada no conhecimento da verdade, no conhecimento dogmático, no conhecimento teológico, mas não tem uma experiência. Então acaba sendo uma doutrina como outra, porque não é uma experiência. Aquilo que a experiência gera, não nos é tirado. Aquilo que nós aprendemos somente com o intelecto pode ser tirado, mas aquilo que se experimenta, não. Vocês sabem o que é siriguela? Siriguela é uma fruta. Se eu falar sobre siriguela para vocês, eu posso falar qualquer coisa sobre siriguela. Aqueles que não experimentaram siriguela não sabem o que é siriguela. Se eu falar que tem gosto amargo, que tem gosto doce, que mexe a gente não sabe. Agora, se eu falar para vocês que laranja tem gosto de abacate, vocês vão falar, o Tatá não conhece laranja. E todo mundo sabe que laranja tem gosto de laranja. Por que a gente sabe que laranja tem gosto de laranja? A gente experimentou laranja. Então, como é que eu sei que a vida cristã é a vida cristã? Quando eu experimento o Espírito Santo. Quando eu sei que o Espírito Santo age em mim, porque eu experimento o Espírito Santo, porque o conhecimento do Espírito Santo é dado como uma experiência. Pentecostes é uma experiência. Pentecostes não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento doutrinário. Depois da vida no Espírito, nós vamos ver que a vida no Espírito supõe o conhecimento, o aprendizado, o estudo daquilo que Jesus Cristo ensinou. Mas o início do testemunho cristão, o início da vida cristã, é dado não pelo conhecimento, é dado pela experiência. Nós estamos caminhando na experiência da renovação. Há quanto tempo? Quando comecei a caminhar na renovação, alguns anos atrás, comecei a caminhar na renovação em 71. Já faz um bom tempo. Eu conhecia o que eu conheço do Evangelho? Não. Eu tinha acabado de sair do quartel, malemar, sabia quem que era eu. A minha ideia era outra, né? Aliás, a minha ideia inicial era ser Tarzan da África. Essa é a minha ideia. Porque
quando eu era moleque, eu estudava no Colégio de São Joaquim, aqui em Lorena. Foi o interno no Colégio São Joaquim de Lorena. Aí eu fugi do Colégio São Joaquim de Lorena para ir para a África, para ser Tarzan na África. Aí saí de Lorena a pé, pela linha de trem, me pegaram em Taubaté. Aí me devolveram de volta para o colégio interno. Não fui para a África, não virei Tarzan. Você imagina o que é a cabeça. Então, quando eu vim para o colégio interno, meu conhecimento de Deus era um conhecimento de catequese. Eu não tinha. Isso não impediu que eu saísse do colégio interno e fizesse as coisas que eu fiz. Mas quando eu tive a experiência do amor de Deus, tive a experiência da vida cristã, isso foi em 71, a minha vida mudou, porque antes eu tinha saído do quartel e minha vida era uma vida mundana, era a vida de um jovem recém-saído do quartel, no auge da ditadura militar e tal. Era minha corrente, meu caminho era esse. Mas quando eu tive a experiência de Deus, minha vida mudou. Não quando eu tive o conhecimento, mas quando eu tive a experiência, minha vida mudou. Porque a experiência gera um conteúdo que me compromete. A experiência do batismo no Espírito Santo gera um conteúdo de vida que me compromete. E me obrigou a minha vida a mudar. Não que me obrigou por obrigar, mas uma questão de coerência. Obrigou minha vida a mudar. Então, minha vida muda a partir de uma experiência. Isso acontece com os apóstolos. Mesma coisa, os apóstolos passaram 3 anos com Jesus Cristo, escutando a pregação do Evangelho, vendo os milagres que ele fez. Aonde estava Pedro quando Jesus Cristo foi preso? Negou 3 vezes. Aonde estavam os outros? Sumiram todos. E olha que eles viram a multiplicação dos pães, viram a ressurreição de Lázaro, viram Jesus Cristo andar sobre as águas, ouviram o sermão da montanha. Mas aonde eles estavam? E depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles tiveram uma experiência de Deus, tiveram um conhecimento por contato. Aquilo que Jesus Cristo pregou se tornou verdade neles. Aonde eles estavam? Juntos, em comunidade, o Espírito Santo veio. E depois, como é que foi a vida dele? Pedro e João, um pouco mais à frente, no capítulo 3, são presos, porque pregaram na Porta Formosa a ressurreição de Jesus Cristo, depois a cura daquele paralítico. Aí foram presos, levados à cadeia, e chicoteados na cadeia. Aí quando saíram da cadeia, voltaram para a comunidade, o que eles fizeram? Pregaram o Evangelho. E aonde terminou a vida de Pedro? Crucificado de cabeça para baixo. O único dos 12 que não morreu martirizado foi João, que morreu de velho. Todos os outros entregaram sua vida depois de Pentecostes. Porque antes eles fugiram. Então, como é que nós queremos ter uma vida cristã se nós não tivermos uma experiência do Espírito? Querer formar a vida cristã simplesmente pelo conhecimento intelectual da verdade é pouco. Embora, depois de batizados no Espírito Santo, todos eles eram fiéis à doutrina, frequentavam o templo diariamente, escreveram as coisas que escreveram, está na Sagrada Escritura. Mas a vida cristã começou não pelo conhecimento intelectual. A vida cristã começou para eles com a experiência de Pentecostes. A nossa vida cristã começa com a experiência do batismo no Espírito Santo, que Pentecostes é batismo no Espírito Santo. Eles estavam reunidos todos juntos no mesmo lugar, ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava a falar. Todos estavam repletos do Espírito Santo, ficaram repletos do Espírito Santo, pela experiência que se fez do Espírito Santo.
Então, o batismo no Espírito Santo, que é a experiência do Espírito Santo, ela é voltada para a vida cristã. Portanto, é para todo cristão. É para a vida cristã. É para viver conforme o Evangelho. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Aí, aquele barulho, aquela algazarra toda com o derramamento do Espírito Santo fez que aquela multidão se juntasse aonde eles estavam, lá no cenáculo. Vocês já repararam como é que o grupo de oração é barulhento? Por que será? Por que a turma da RCC gosta de barulho? Porque o primeiro grupo de oração, que é esse aqui, era barulhento. O que eles falaram a respeito dos primeiros apóstolos, os apóstolos quando receberam o Espírito Santo? Qual que foi a reação do mundo? O texto fala assim: estão bêbados. Nunca falaram da gente, da renovação, que são alienados, são tudo doido, fanáticos. Já escutaram isso? Sim. Mas eu já falaram isso dos primeiros. Quer dizer, eles não estão mentindo. O batismo no Espírito Santo, a experiência do Espírito, gera em nós um novo tipo de comportamento, uma nova maneira de ser, um testemunho que se faz à nova sociedade, um testemunho que se faz ao mundo. E isso escandaliza o mundo. Aí qual que é a grande acusação que nos fazem quando nós temos a experiência de batismo do Espírito Santo? Tudo é fanático. Não é isso? Gente, e torcedor do Corinthians não é fanático? Ou do Botafogo, ou do Vasco, ou do Palmeiras, ou... Show, né? Show. Os que vão a show não são fanáticos. Aí não, você é torcida de futebol, é torcida. Show é fã. Agora, na igreja é fanático. Idólatra. Por que isso? Porque o mundo não aceita. O mundo sem Deus não aceita Deus. Quer recusar tudo que é de Deus. Gente, não é escândalo, não é escandaloso você ficar alegre porque o Espírito Santo agiu e morreu no nosso coração. Não é escandaloso. Isso é expressão de alegria, expressão de fé. Por que tem que tomar cuidado? Tem que ser. Vocês já repararam que nós da renovação carismática somos bem escandalosos, né? Levanta o braço, bate palma, reza em línguas. Que negócio de rezar em línguas, então, é mais complicado ainda. O que é esse negócio de chambalacã, malaquense? É isso aí. Quem não está dentro da experiência não entende o que está acontecendo. Como é que o mundo reagiu? Todos ficaram pasmos e falaram uns aos outros: estão cheios da vindoura, está tudo bêbado. Aí falam assim demais, né? São fanáticos, tudo fanático, não é? Uma experiência gera um conhecimento. O conhecimento escandaliza aqueles que não têm experiência. O Espírito nos leva ao relacionamento com Jesus Cristo. Porque para isso, veja, o Espírito, quando lê a revelação do Espírito feita por Jesus Cristo, ele fala isso. Ele fala que o Espírito não falará de si, mas vai falar do Filho. Como o Pai não fala de si, o Pai fala do Filho. Porque o Filho se fez homem para a nossa salvação. Portanto, a nossa relação com Deus é o Filho. Porque, pensa bem, Jesus Cristo morreu e ressuscitou, voltou à vida. Ele não desencarnou. É um homem ressuscitado. É um homem ressuscitado. Ele continua sendo homem. A gente vê nas narrativas da ressurreição. Ele tomou refeições, tocou nele, toca em mim, embora ele fosse ressuscitado. Porque ele atravessava as coisas. Mas era um homem encarnado. Esse homem encarnado subiu ao céu e é Deus que está no céu.
Portanto, a humanidade está no céu em Jesus Cristo. É por isso que nós podemos ir para o céu. Porque já tem um homem no céu, que é Jesus Cristo. Ele abriu espaço para nós. Por isso ele abre a porta. Aqueles que vieram antes dele estavam lá no céu esperando ele chegar para poder entrar no céu. E gozado que o ladrão entrou antes deles. Roubou o céu. Esse foi o grande ladrão. Roubou o céu. Então, a humanidade está no céu em Jesus Cristo. Portanto, nós temos chance de ir para o céu e podemos ir para o céu porque Jesus Cristo está no céu e abriu a porta para nós. Porque ele não deixou de ser homem. E quem realiza toda essa transação, toda essa realização é o Espírito Santo. Mas quem que é o modelo? Quem é a revelação? Quem é Jesus Cristo? A obra de Deus é maravilhosa. Não tem erro. É através do Espírito. É através do Espírito. Porque quem permanece hoje conosco, quem permanece agindo na igreja, quem é que permanece testemunhando o Evangelho, quem é que permanece revelando Jesus Cristo, quem é que permanece revelando o projeto de Deus para nós? É o Espírito. Isso é que ele mandou naquele dia que ele mandou. Prometeu. Ele prometeu, fala que permanecerá convosco. Tanto que na oração, quem que a gente pede primeiro para começar a oração? A oração é ele conduzir ao Pai. Isso é para ele. É escrito. Por isso que Pentecostes é necessário, porque o Espírito foi dado como consequência da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O grande dom da morte e ressurreição de Jesus Cristo foi o Espírito Santo para nós. Veja que Jesus Cristo fala isso: é necessário que eu vá, porque se eu não for, não haverá voz. É necessário que eu vá. Se eu não for, o Espírito não vem. E o Espírito que permanecerá convosco. Então nós temos acesso a essa salvação toda pelo Espírito. E aí no capítulo 2, nesses versículos, fala que esse Espírito foi derramado de que forma? Como uma forma teórica, como uma pregação, como uma palestra, como um retiro? Não. Foi derramado como uma experiência. Um conhecimento por contato. Algo que se conhece porque se experimentou. Por quê? Porque assim, porque isso é necessário nesse mundo doido que nós queremos viver hoje. O Espírito não é dado como uma doutrina, é dado como uma experiência. Essa experiência nos leva à vida cristã, que é a vida no Espírito. O que é a vida no Espírito cristão, a vida cristã? Quais são os valores que nós vamos viver a partir da vida no Espírito? Os valores que Jesus Cristo pregou. A fraternidade, o perdão, o amor aos inimigos. Para a salvação. Para a salvação. Mas o Espírito foi dado, aí no capítulo 2, como uma experiência. Um conhecimento por contato. Uma experiência. Experimentou-se. Não foi um discurso de Pedro. Se essa experiência, se esse Espírito nos for tirado, a experiência fica. Então, quem tem essa experiência vai ter mais possibilidade de continuar firme? Não, a experiência gera uma convicção que nós não podemos negar mais a existência do Espírito em nós. Quando você chupa a laranja pela primeira vez na sua vida, quando você era uma menininha, você nem se lembra a primeira vez que você chupou laranja, mas você sabe que é laranja porque você fez um curso sobre laranja? Não. Porque você tem uma experiência com laranja, e essa experiência gera um conhecimento impagável. Você pode ficar velhinho, com 150 anos de idade, você vai saber o que é laranja. Porque você fez um curso de laranja? Não, porque você teve uma experiência com a laranja. A experiência gera uma convicção, um conhecimento que não nos é tirado. Então, se alguém fala assim, Deus, não, eu tenho a experiência do Espírito. Então, pode falar o que quiser de Deus. Se eu tenho a experiência do Espírito, essa experiência permanece. É imutável, não tem como. Então, quem não tem a experiência do Espírito, acaba sendo fácil, uma presa fácil das ideologias e das propostas do mundo. Mas quem tem a experiência do Espírito está vacinado contra as propostas do mundo.
Porque a experiência gera uma convicção e ponto final. Porque ele mesmo vai já... Exatamente, porque a experiência é um conhecimento por contato, então isso não se nega. É um ato, né? Não se nega. Se você experimenta o amor para o seu marido, para os homens pela sua esposa, existe uma experiência, então isso suporta as dificuldades que existem no relacionamento. Se o amor entre marido e mulher for uma experiência, se for simplesmente uma teoria, não é. Porque vamos falar a verdade, aguentar uns homens de vez em quando, aguentar umas mulheres de vez em quando, se não for para uma experiência do amor, a coisa não vai, não. Porque o bicho chato é a mulher do marido e o marido da mulher, não é? Se não for, o amor se não for uma experiência que implica a entrega, uma experiência que gera o perdão, uma experiência que gera a paciência, é uma experiência. Então, por isso Deus fala para os seus discípulos: olha, não se afaste de Jerusalém até receberem o Espírito Santo. Como é que eles vão receber o Espírito Santo? Por uma experiência, não foi uma doutrina. Não foi uma doutrina. Não foi um curso de teologia. Não foi. Foi uma experiência. E a vida cristã começa assim. Essa experiência gera duas coisas. Se a gente for ler para frente do Atos 2, gera duas coisas. Gera o testemunho cristão. Pedro se levanta entre os 12 e começa a pregar o Evangelho, que é o testemunho cristão, e gera a vida cristã. A vida cristã, que são 4 pontos: a doutrina, a comunidade, a fraternidade, a Eucaristia e a vida de oração. E essa experiência gera isso, que está também no Atos 2. Que a vida cristã é isso. A vida cristã é a doutrina, a experiência de comunidade, a Eucaristia e a vida de oração. Isso é a vida cristã, que é fruto de uma experiência. E essa experiência gera a missão, pregar o Evangelho, foi o que Pedro fez. Então, Atos 2, nós temos a vida cristã inteira, que começa com o quê? Com uma experiência. Uma experiência. A vida cristã começa com uma experiência. Que não é uma experiência sentimental, é uma experiência existencial.